Olá pessoal, hello everyone, aqui é o Pablo, eu sou o coordenador pedagógico da QI. Sejam bem-vindos ao nosso Facebook Live, que hoje a gente convidou todo mundo para vir assistir a gente, para que a gente consiga conversar sobre aquele assunto que todo mundo fala, que inglês é muito difícil. E eu estou aqui para conversar com vocês dizendo que inglês não é nada difícil, inglês é muito fácil. Então, segundo todas as questões que todo mundo vem dizendo e que a gente ouve dentro da sala de aula, que os alunos falam que não conseguem entender, não conseguem falar, tem problemas para assistir alguma coisa ou para ouvir alguma outra coisa, eu peguei todas as dicas e reclamações e dificuldades que todo mundo fala e trouxe soluções. Trouxe soluções para que a gente consiga entender e ver como é fácil enfrentar esse monstro que a gente acredita que seja, e para que todo mundo entenda que não é tão complicado, que todo mundo consegue e todo mundo tem o alcance com várias ferramentas e com coisas simples do dia a dia. Beleza? Então, vamos começar falando sobre quais são as dificuldades que todo mundo tem, ou que a grande maioria das pessoas tem ou vai enfrentar algum dia, para falar inglês, ou para entender inglês, ou para estar nesse mundo que não é muito distante de todos nós. Primeiro, todo mundo tem dificuldade, quem não fala inglês fluentemente, ou quem não tem uma independência X em falar no idioma, em acompanhar uma série internacional, que as pessoas falam inglês dessa série, e às vezes a gente tem que ou esperar a legenda, ou esperar que saia uma versão dublada, então, ou esperar que saia uma versão que a gente vai entender, se livrando dos spoilers. Então, seria muito mais fácil se a gente já soubesse falar inglês, ou se a gente já tivesse um entendimento grande ou o suficiente para acompanhar essa série. Por exemplo, temos todos os invernos aqui no Brasil, praticamente a série Game of Thrones. É uma série que ela é muito assistida ao redor do mundo e ela dá todos os domingos, então todos podem confirmar que domingo que se fala é hoje estou assistindo Game of Thrones. As pessoas que falam inglês, as pessoas que entendem pelo menos alguma coisa, acompanham o dia, assistem e ficam lá chocadíssimos com tudo que acontece, e quem não entende tem que ficar ou offline por 24 horas, um pouco mais, ou evitando passar por alguma coisa que acontecer nas redes sociais para evitar os spoilers, ou para que alguém estrague o que aconteceu no episódio. Então, essa é uma das dificuldades que todo mundo enfrenta, não é uma coisa muito difícil de acontecer. Outra, todo mundo gosta de música, todo mundo ouve música, e com certeza lá na lista do Spotify tem alguém que é um artista internacional. Então, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, a gente tem um artista favorito que está lá tocando e lança um álbum e depois lança outro álbum, e a gente não sabe, não tem ideia do que essa pessoa está cantando, ou tenta acompanhar, mas só mexe a boca e não faz ideia do que a pessoa está dizendo, ou às vezes a gente tenta cantar e por não saber o que está falando, às vezes acaba passando um fiasco. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem. Outras delas, imagina que tu acompanha teu artista favorito pelo Instagram ou Facebook, e essa pessoa fica postando vídeos ou fica postando Instagram Stories, e a gente, como uma pessoa que fica acompanhando esse artista, quer saber o que o artista está dizendo. Imagina se tu acompanha o Justin Bieber pelo Instagram e ele faz um Facebook Live ou Instagram Stories, não tem uma legenda ali no Instagram dizendo o que o Justin Bieber está falando. E outra, hoje em dia existe uma tendência grande dos artistas brasileiros a irem para o mercado internacional. Temos o caso da grande artista brasileira que todos já ouviram falar, ou talvez ouçam as músicas dela, que é a Anitta. A Anitta esse ano, se não me engano até desde ano passado, começou a lançar músicas internacionais em inglês, em espanhol, e a tendência é continuar fazendo isso. Então, as pessoas já ouviam a Anitta, e agora a Anitta está cantando músicas em inglês. Deu uma complicada. Então, outra dificuldade para as pessoas que não falam inglês. Seguinte dificuldade. Temos
hoje em dia, uma tendência muito grande a comprar coisas pela internet. Antes começava só com coisas muito grandes, agora a gente pode comprar de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, pode comprar roupa, pode comprar coisas para casa e inclusive comida pela internet. Muitas vezes eu vejo na internet umas histórias cômicas que são: comprei uma camiseta achando que era do meu tamanho e veio um tamanho infantil. Ou pior, veio o tamanho para o meu cachorro. Ou comprei um sapato ou um tênis de uma marca X na internet e a numeração não fazia sentido com a numeração aqui no Brasil. E veio um tamanho muito grande ou muito pequeno. Então, não é que seja necessário falar inglês para comprar online, mas muitos sites, ou os melhores sites de compras online, estão em inglês. Ou talvez eles são de outros países e a versão que está no site é uma tradução desse idioma que está traduzida ao inglês. Então já complica um pouco mais. Então dá uma complicada na hora de comprar e abre a oportunidade ou espaço a erros. Então, imagina se tu soubesse falar inglês, como seria mais fácil comprar e não ter que comprar uma camiseta e ela vir um tamanho muito menor. Seguinte dificuldade: perder viagens internacionais ou intercâmbios. Quando a gente está no ensino médio ou quase entrando para a faculdade, ou talvez nos primeiros anos da faculdade, existem vários programas de agências ou de instituições que promovem intercâmbios ou viagens internacionais para o melhor aluno da turma ou uma turma X, e com certeza tem uma prova de inglês ou alguma coisa que eles vão testar o teu inglês. Imagina que se tu é o melhor aluno da turma ou se tua turma está envolvida em algum programa que possa ganhar esse prêmio, vamos dizer assim, e vai lá na hora de fazer a prova e ser testado e não tem o inglês. Ou toda a tua turma vai e tu não consegue ir porque o inglês não está o suficiente para viajar. Já temos uma dificuldade a mais aí. Ou quem sabe a gente já está viajando, estamos lá em algum lugar, estamos nos Estados Unidos, estamos na Europa, na Inglaterra, e coisas simples como pedir comida ou pedir informações na rua ou saber onde ir, ou saber que linha do metrô pegar, ou saber informações X da cidade que a gente está visitando, todas estão em inglês. Não tem legenda quando a gente está viajando. As pessoas que estão falando lá na Inglaterra não dizem assim: peraí, deixa eu tirar a tua legenda para entender o que está falando. E muitas pessoas nativas que estão morando no lugar nem sempre têm tempo ou paciência para atender turistas que não sabem falar inglês ou que estão com dificuldade. Nessas grandes cidades as pessoas estão trabalhando o tempo inteiro, estão com pouquíssimo tempo. Se vocês forem para Nova York, vocês com certeza aquelas imagens que passam na TV de pessoas correndo de um lado para o outro, sem tempo e falando no celular, isso é realmente o que acontece. Então imagina se tu vai lá para uma pessoa totalmente sem paciência ou que está atrasada para algum compromisso, em vez de te pedir uma informação e não sabe falar inglês. E aí? Como é? O que vai acontecer? Acredito que dá uma complicada. Outra, não saber inglês nos dificulta ou nos limita a consumir somente conteúdo em português. Se a gente está estudando alguma coisa X, está se preparando para o vestibular, está entrando na faculdade ou já está na faculdade, seja na área que for, grande parte do conteúdo que é produzido no mundo acadêmico, ele primeiro é feito em inglês, dependendo da área que a gente está falando, né? Áreas clássicas como engenharias, medicina, educação também tem muitas coisas que são em inglês. Não saber falar inglês, não saber se virar sozinho no idioma, acaba nos dificultando a consumir só conteúdo que está traduzido, ou depender daquele amigo que já fala inglês e tem que pagar para ele que ele consiga traduzir alguma coisa que cai na prova ou que a gente precisa estudar. Ou inclusive também já estudando na faculdade, muitas vezes temos congressos internacionais para ir, que as palestras que vão acontecer são em inglês ou são em outro idioma. Nem sempre vamos ter uma tradução simultânea nesses congressos e a gente vai ficar boiando.
Então, saber inglês nos abre portas que não são somente portas que as pessoas falam, inglês é muito importante para o meu futuro, é muito importante para o meu trabalho, mas inglês, ou saber um idioma estrangeiro, faz parte do nosso dia a dia, em coisas simples. Hoje em dia, 2017, a gente tem como confirmar que uma grande parte do conteúdo que a gente tem em contato com o dia a dia é em inglês, ou está relacionado com o idioma de alguma forma. Então, a gente tem uma certa obrigação em saber se virar sozinho, porque nem sempre temos alguém disponível do nosso lado, ou de graça, ou alguém que esteja disposto a ficar traduzindo, a ficar dizendo o que fulaninho ou tal texto está dizendo, porque aí a gente perde tempo e tira o tempo da pessoa que estamos pedindo ajuda. Então, o mais fácil, o mais conveniente seria a gente saber se virar sozinho, né? E a última dificuldade que a gente achou aqui foi bloqueio na comunicação com estrangeiros, que anda de mão com o que eu falei antes. Imagina que a gente está aqui em Porto Alegre, passeando pelo centro, e vem lá uma pessoa estrangeira de um país X, talvez dos Estados Unidos, e quer saber onde fica o mercado público, para ir dar uma volta lá e tirar algumas fotos. Provavelmente a gente sabe dizer onde é o mercado público em português, mas a pessoa precisa de informação em inglês. Então, já não saber se virar sozinho vai nos dificultar. Talvez a gente consiga fazer alguma mímica lá, dizendo, dobra ali, alguma coisa, mas seria mais fácil se a gente soubesse falar diretamente com a pessoa, dizendo, vai ali, dobra lá, todo no idioma que essa pessoa precisa, que seria o inglês nesse caso. Ou se a gente está trabalhando em algum lugar, se a gente trabalha com público, por exemplo, muitas vezes pode acontecer, principalmente numa capital de estado, como é Porto Alegre, ou qualquer outro lugar, um cliente ou uma pessoa que vem a ser atendida na nossa empresa, o trabalho que a gente está no dia, pedindo informações ou pedindo para ser atendida em inglês. Muitas vezes acontece, e eu noto isso na cidade, que não tem ninguém, ou talvez tenha uma pessoa nesse lugar que consegue atender esse cliente em inglês e mais ou menos. Então, já saber atender esse cliente melhor, ou um pouquinho melhor, já nos dá um destaque na empresa que a gente está trabalhando. Então, nessas dificuldades que a gente achou, eu peguei as mais recorrentes, as mais faladas, e com isso eu trouxe umas soluções. Consegui resumir o conteúdo em 4 dicas para descomplicar o inglês, para não passar fiasco falando o idioma, e como ultrapassar essas dificuldades, porque muitas vezes são coisas simples, que acabam sendo talvez bobas, mas que nos travam o dia a dia, nos travam conseguir fazer coisas simples que, sabendo falar inglês, as coisas nos... fazer isso ficaria mais fácil. Mas antes de começar a falar sobre as dicas, eu quero convidar todo mundo para ficar até o final, que a gente vai disponibilizar para as pessoas que ficarem até o fim desse live um e-book com todas as dicas que eu vou falar agora. Então fiquem até o final, que esse e-book está bem legal e bem resumido. Inclusive vocês podem baixar esse e-book no celular e ir estudando, lembrando dessas dicas para ver o que a gente pode aplicar hoje. São coisas simples que podem ser aplicadas em qualquer lugar, a qualquer momento, e não levam muito tempo. Então, a primeira é manter contato constante com o idioma, mas de forma simples. Muitas vezes eu falo para os meus alunos, tu precisa manter contato constante com o idioma. E os alunos falam assim, mas como? E não é tão difícil manter contato com o idioma, de forma simples. A gente tem, como eu falei agora há pouco, no nosso dia a dia a gente consegue enxergar o inglês presente de alguma forma. Então, por que não usar essas coisas que acontecem durante o dia a dia ao nosso favor? Então, a primeira dica que eu vou dar para manter o contato de forma simples é ouvir músicas chiclete em inglês, acompanhando a letra. No começo, existe uma dica que eu posso dar para vocês, que é no Spotify, uma playlist que se chama as 50 músicas mais tocadas do mundo, ou Global Top 50 no Spotify, que lá está sendo atualizado constantemente, mas as 50 músicas que todo mundo já ouviu algum dia. Nessa última semana,
a gente já ouviu 2, 3 vezes alguma dessas músicas. Porque são as músicas chiclete do momento, no mundo internacional. Então, se vocês ouvirem essa playlist, escolham as músicas que vocês mais gostam e fiquem ouvindo essas músicas o tempo inteiro. E se dá curiosidade, vai lá, acompanhe a letra em inglês dessa música e vocês vão notar que de tanto ouvir e acompanhar essa letra em inglês, vocês vão conseguir cantar a música, se vocês souberem cantar, mas pelo menos entender o que essa música está dizendo. Muitas vezes eu ouço ou eu vejo pessoas cantando alguma música e elas não fazem ideia do que estão cantando. Então também é muito interessante saber o que essa música que a gente tanto gosta está dizendo, né? Porque às vezes pode ser uma coisa legal, mas às vezes não. Então tenham esse hábito, criem esse hábito, ouçam essas músicas chiclete que todo mundo já ouviu. Tem as músicas da Anitta, que ela está lançando em inglês agora. Por que não ouvir essas músicas e tentar entender o que essas músicas falam agora, né? Seguinte dica: assistir filmes e séries conhecidas, ou seja, do teu gosto pessoal, em inglês, com a legenda em inglês, para começar. Por que com a legenda em inglês? Porque a gente consegue, no momento que a gente está ouvindo o que as pessoas estão falando na série ou no filme, a gente consegue acompanhar com a legenda o que está sendo dito e associar o texto da legenda com a fala dos personagens. Com o tempo, essa necessidade de ter que ler e ouvir ao mesmo tempo vai se perdendo. Então vai ficar automático o processo de simplesmente ouvir e entender o idioma. Então existem séries como, por exemplo, Friends. Friends já não passa mais, mas é uma série que tem muitos episódios, tem 10 temporadas e que tem uma linguagem muito simples. E como é uma comédia, fica gostoso assistir essa série pelo menos uma vez por dia. Porque não começar a assistir Friends em inglês, com a legenda em inglês ou sem legenda, e como a gente já sabe o que eles vão falar, a gente já sabe o conteúdo desse episódio, assistindo em inglês a gente consegue ativar aquela memória de uma coisa que a gente já conhece para o episódio em inglês. Então nosso processo de aprendizagem, o nosso processo de raciocínio fica mais automatizado com o tempo, no momento que a gente está ouvindo no idioma direto em inglês. Então, façam essa dica também. Já que a gente está hoje no dia 31 de outubro, tem uma dica de Halloween para séries ou filmes. Primeira dica: na sexta-feira passada foi lançada a segunda temporada de Stranger Things, uma série original da Netflix, que todo mundo já ouviu falar. Se não assistiram, eu recomendo assistam. É uma série bem legal para quem gosta de mistérios e drama e coisas que não tem explicação, uma ciência ficção. E o legal é que ela passa nos anos 80, 90, então tem uma onda meio nostálgica também na fotografia e na história dessa série. É uma série simples de entender mesmo para ser um mistério, que não tem muitos episódios e que é interessante. Então a gente acaba unindo o útil ao agradável, assistindo essa série, praticando o nosso inglês, praticando o nosso entendimento do idioma e depois, quem sabe, pegar uma frase que outra quer utilizar nessa série no nosso vocabulário em inglês. Uma dica de filmes em inglês sobre Halloween: Nightmare Before Christmas, ou conhecido em português como O Estranho Mundo de Jack. É um filme bem antigo, tem mais ou menos uns 24 anos, 25. Ele foi lançado na época de 90. É um stop motion do Tim Burton, que ele é sobre o Jack, o esqueleto. É um filme muito legal porque ele é um stop motion, uma animação musical. Tá, Paulo, mas musical é chato, tem as pessoas falando 3 frases e começam a cantar. Tudo bem, eu particularmente gosto bastante desse tipo de filmes, mas ao ser musical e as letras das músicas fazerem parte do enredo do filme, elas acabam sendo obrigatórias de serem entendidas, porque o que é dito na música é necessário para entender a trama do filme. Então é legal a gente acabar prestando atenção no que a música diz e ouvir as músicas que vão acabar ficando na nossa cabeça, com certeza, principalmente as desse filme, porque elas são divertidas do meu ponto de vista, e com o tempo a gente vai acabar de tanto ouvir essa música ou de tanto tentar entender, essa música vai ficar na nossa cabeça e vai ficar mais simples o entendimento do filme ou de outros filmes que a gente possa assistir futuramente. E outra dica que com certeza todo mundo já assistiu é Os Simpsons.
Os Simpsons têm um hábito de todos os anos lançarem um episódio especial de Halloween. Eu não sei se é um especial por temporada, mas eu sei que sempre, todos os anos, tem um especial de Halloween que são muito engraçados, são muito legais, e os Simpsons eles trazem temas atuais, temas referências que a grande maioria das pessoas entende, e traz isso de forma cômica. Então, além disso, a linguagem dos Simpsons é uma linguagem simples, não é uma linguagem rebuscada em inglês que a gente precisa pegar tradução em dicionários ou etc. Então, os Simpsons são, além dos especiais de Halloween, a gente pode continuar assistindo os Simpsons em inglês, com a legenda se vocês quiserem, mas a legenda vai ficar desnecessária com o tempo. Então, 3 dicas de Halloween para assistir na internet ou na TV, que são Stranger Things na Netflix, Nightmare Before Christmas, que tem na Netflix também, e Os Simpsons, que tem na TV, não lembro quais são os canais que passam, na Fox, valeu? Na Fox ou no FX que passam Os Simpsons. Provavelmente hoje está dando o especial de Halloween dos Simpsons, que a gente pode colocar lá na TV, opção em inglês ou legendado em inglês, para praticar nosso inglês. A seguinte dica, que é muito prática, muito simples, e vocês podem fazer inclusive agora, que é trocar o idioma de nossas redes sociais ou aparelhos eletrônicos para inglês. Por quê? A gente usa o nosso celular, o nosso computador, usa Facebook, Instagram, ou etc., o dia inteiro, várias vezes por dia. Esses dias eu fiz uma pesquisa com meus alunos perguntando quanto tempo eles achavam que gastavam por dia usando o celular, que seja para ouvir, para ver as horas. Eles falaram 2, 3 horas. Por que a gente não transformar esse hábito em uma coisa útil? Que é, colocando lá as configurações do celular, por exemplo, em inglês, a gente já sabe como funciona o celular, a gente já sabe para onde ir, onde clicar, onde não. Então, colocando lá o termo ou o link em inglês, esses links ou esses lugares que a gente tem que ir para acessar alguma coisa, ou seja nas redes sociais ou nos aparelhos, vão fazer parte do nosso vocabulário. E como a gente está usando eles num outro idioma, a gente vai aumentar nosso vocabulário com palavras em inglês. Depois a gente não vai nem sentir necessidade de voltar ao português, porque vai ficar mais divertido acessar as redes sociais ou usar o celular em inglês. Também, essa dica é uma coisa simples, é uma coisa que qualquer um pode fazer e não é difícil. Que nem eu falei agora há pouco, a gente já conhece como funciona o celular. A não ser que seja o celular que vocês nunca mexeram antes, a gente já conhece como funcionam esses aparelhos, então colocando lá as palavras em inglês acaba ficando mais fácil e prático entender coisas que a gente já conhece, né? Segunda dica, ouvir o idioma como ele é. Muitas pessoas me falam assim, Pablo, eu não entendo inglês, o listening da aula de inglês é muito difícil, eu não entendo. Como é que fala em português? E aí, é uma coisa que eu sempre falo. A gente aprende inglês, primeiro, ouvindo inglês. Que nem quando a gente aprende o nosso idioma, nosso primeiro idioma, a gente não aprende lá, nossa mãe com 1 ano nos dá um dicionário de português. Aprenda português e depois a gente conversa. Não. A gente aprende o nosso primeiro idioma tendo contato com ele. Depois a gente começa a falar uma palavra aqui e outra, com certeza com muitos erros, até que depois a gente vai para a escola e aí assim a gente começa a estudar o idioma como ele é. Então, primeiro a gente tem que ouvir o idioma. Depois de ser exposto ao idioma com essas dicas que ouvir músicas, assistir séries, assistir filmes, colocar nos aparelhos em inglês, a gente ouve o idioma como ele é e tenta entender. Como tentar entender? Primeiro, não se preocupar com o significado de todas as palavras em inglês. A gente não precisa tentar entender palavra por palavra em inglês dá problema, dá curto-circuito no cérebro. Por quê? Porque todas as palavras em inglês, ou a grande maioria delas, tem um significado diferente dependendo do seu contexto. Então, se vocês vão lá, leem uma frase, ouvem alguém dizendo alguma coisa, vão lá procurar o que diz aquilo no dicionário, palavra por palavra, vocês vão querer usar essas palavras em outro contexto e já vai dar um problema. Então, o que a gente precisa entender, seja ouvindo ou lendo em inglês, é o contexto. Qual a ideia principal que estão me passando? É isso que me interessa.
porque depois o significado das palavras ele vem automaticamente com o tempo ou com a prática. Segundo, que foi o que eu falei agora, que é entender o contexto, a ideia principal que está sendo transmitida. Por quê? Porque é isso que me interessa. Quando a gente fala em português, por exemplo, a gente não fica analisando palavra por palavra o que a outra pessoa está nos falando. A gente simplesmente entende o que ela disse porque a gente presta atenção na ideia principal. Então, percam isso para o inglês também, porque é assim que a gente entende qualquer outro idioma. Terceira dica sobre ouvir o idioma como ele é. Não traduzam tudo. E essa é a questão. Professor, como é que traduz isso aqui? Não. A gente não precisa traduzir. Traduzir é um caso de uma palavra X, que a gente quer ver o que ela significa especificamente. Mas se a gente está querendo falar, ou entender uma ideia, ou conversar com alguém, a gente não precisa traduzir. Não precisa porque, como eu falei agora, as palavras, as expressões, elas têm significados diferentes dependendo do contexto que elas estão inseridas. Então, existem palavras como, por exemplo, a palavra set, o verbo set em inglês tem mais de 450 significados. Então, e aí? Deu uma complicada? Se a gente quiser traduzir set, qual dos 450 significados a gente vai usar no contexto que a gente quer utilizar? Então, traduzir não é uma boa para começar a aprender inglês e também, de vez em quando a gente já sabe falar inglês, traduzir às vezes acaba nos confundindo. E depois, outra coisa que é interessante fazer em relação a ouvir o idioma é ouvir todas as variantes do inglês que existem no mundo. Existe o inglês dos Estados Unidos, existe o inglês da Inglaterra, ou da Austrália, do Canadá, da Índia, que são variantes de idioma que são muito interessantes de conhecer, até porque vem toda a cultura de mãos dadas. É legal que a gente esteja exposto a isso para entender que inglês não é somente inglês dos Estados Unidos. E o melhor disso é não tentar se encaixar somente num. Por exemplo, tu fala inglês americano ou fala inglês britânico? Eu falo inglês do Pablo. Então não tem como a gente tentar se encaixar no inglês que fala num país, porque a gente não está nesse país. A gente está no Brasil, então a gente aprende inglês e fala inglês que nem brasileiro fala. Quanto melhor a gente falar esse inglês, melhor ainda. Não é o inglês daquele técnico de futebol que foi entrevistado um tempo atrás, que o inglês dele era bem legal. Mas ele conseguia se comunicar, e é isso que a gente precisa. A gente precisa saber se comunicar no idioma. Saber falar as regras gramaticais perfeitamente, e isso vem com o tempo. Seguinte dica, a terceira dica é falar sem medo de cometer erros ou de passar fiasco. Muitas coisas que eu falo no dia a dia da sala de aula, ou que falo aos professores que trabalham com a gente, ou que falo para qualquer pessoa que está tentando falar inglês perde o medo, passar fiasco faz parte. Por quê? A gente acaba inventando palavras às vezes, a gente acaba falando coisas que não estão certas gramaticalmente de vez em quando, mas a gente está tentando passar uma ideia. E quando a gente está tentando passar uma ideia, é isso. Se a pessoa que está conversando comigo entender essa ideia, é isso que me interessa. Eu estou me comunicando. Depois, aperfeiçoar esse nosso inglês vem com o tempo. No dia que passou aquele técnico era o Joel Santana, que ele falava inglês legal, mas ele conseguia se comunicar. Então isso que a gente precisa ter como objetivo, saber se comunicar. Talvez não que nem o Joel Santana, mas quem sabe hoje em dia o Joel Santana já consegue falar inglês um pouco melhor. Mas ele continua sabendo se fazer comunicar. E é isso que a gente tem que ter como objetivo. Outra coisa, a gente aprende a falar o idioma falando. A gente não aprende o idioma depois de ler vários textos, depois de ler um dicionário inteiro. A gente aprende o idioma falando. É claro que a gente tem dificuldades, a gente tem, às vezes, dificuldades de pronunciar alguma palavra que outra, mas isso vem com a prática. A gente não tem como saber como falar alguma coisa que a gente nunca falou antes. Então, se tu acha que certa frase, certa palavra está bem dita na tua cabeça, fala. Se alguém que sabe falar inglês um pouquinho melhor que tu disser, não, tá direitinho, ou não é assim, fulaninha. Essa tentativa e erro, esse fiasco que as pessoas dizem que é um fiasco, que eu discordo, nos faz aprender. Então, quando a gente está aprendendo inglês, passem fiasco, tentem, cometam erros, porque faz parte, é normal e é saudável, é esperado que
quem está aprendendo um novo idioma cometa erros. Porque senão a pessoa já saberia falar inglês ou qualquer outro idioma e não precisaria ir a um curso ou tentar aprender, a pessoa já sabe. Então cometer erros faz parte do nosso processo de aprendizagem. Seguinte, temos que evitar querer nos transformarmos em dicionários ambulantes. Eu não sei o significado de todas as palavras em inglês. Muitas vezes dizem, mas tem um professor de inglês. Eu digo, daí? Eu não sou um dicionário. Isso eu digo porque quem está aprendendo sente uma necessidade desnecessária de querer saber tudo. E tudo é impossível. Talvez um dia a gente saiba tudo sobre o idioma, mas saber tudo, o significado de todas as palavras ou por todas as variantes dessa palavra, é muito amplo. Isso vem com tempo de estudo e bastante trabalho nesse quesito. Então não existe essa necessidade de querer saber todos os significados das palavras, porque o nosso objetivo é, primeiro, comunicação e o segundo, entender o contexto. Não quero saber o significado das palavras, palavra por palavra. O que me interessa é saber o que esse texto, o que essa pessoa, esse discurso dessa pessoa está querendo me dizer. Eu entendi isso, eu consigo me comunicar, eu consigo dar uma resposta, seja oralmente ou por escrito, ou dependendo do contexto que a gente está lidando. E a última dica nessa área é: gramática é importante, mas não é o mais importante. Que nem eu estou falando agora, o mais importante é comunicação. Então, se o nosso objetivo é a comunicação, eu saber me comunicar, me fazer entender, eu consegui fazer isso, beleza, a gramática vem por consequência. O processo de entender a gramática para depois aplicar essa gramática é um pouquinho mais demorado, um pouquinho menos prático. Então, quando a gente está querendo aprender um novo idioma, a gente precisa saber usar para depois entender as regras exatamente, entender dizer qual é o nome daquela regra, como variar aquela regra. Não, eu preciso saber usar. Depois, saber explicar essa regra deixa para o pessoal que está ensinando. Antes de ir para a última dica, pessoal, não esqueçam de deixar as suas dúvidas nos comentários do nosso live, para que a gente agora, no final da nossa transmissão, consiga responder as dúvidas que vocês têm e pedir alguma dica para que não tenha sido explicada aqui no nosso conteúdo, beleza? Quarta dica que a gente tem é: aprendendo inglês é como ir à academia. E eu digo porque me identifico muito com isso. Primeiro, não adianta pagar a academia todos os meses de forma sagrada e acreditar que os músculos vão aparecer automaticamente. Fui lá no dia de vencimento da minha parcela, do meu plano da academia, e automaticamente apareceu um músculo definido. Não é assim. Com o inglês é a mesma coisa. Se a gente está estudando numa escola, ou a gente está estudando, ou tem um hábito de estudar o inglês de alguma forma, não adianta acreditar que pagar a mensalidade do curso de idiomas vai fazer que eu entenda inglês automaticamente. Ou outra coisa, se eu já estou indo para a aula, não adianta também eu sentar na sala de aula e acreditar que só o que o meu professor fala vai entrar pelos poros e vai dizer: estou aprendendo inglês por osmose. Isso não existe. A gente precisa estar em sala de aula, se a gente está estudando, e praticar o que o nosso professor nos fala, praticar e aplicar, e como a gente tem falado, fazer que o inglês seja na prática, estar constantemente praticando e tendo contato com o idioma, beleza? Outra coisa, criar o hábito de estudar, ou criar o hábito de praticar. Eu digo criar o hábito de estudar o idioma, mas nesse estudo do idioma me refiro a praticar o idioma. Com essas dicas simples que a gente tem falado até então: ouvir o idioma como ele é, falar o idioma como ele é, e usar as ferramentas que a gente tem no dia a dia para estudar. Então, criar esse hábito, reservar uns minutos por dia, ou umas horas por semana para a prática do idioma. Se tu mora ou trabalha aqui na Grande Porto Alegre, tem que pegar o Transurb, lá pega o celular, ouve uma música, acompanha a letra pela internet. São 20 minutos, meia hora que tu está lá se locomovendo, que poderias ter usado de uma forma útil, que é praticar o idioma ouvindo uma música. Agora temos também a Netflix no aplicativo, que a gente pode baixar os episódios e ir assistindo, inclusive com
com a 3G desligada, então não gasta o nosso plano de internet e a gente consegue assistir os episódios das séries que a gente acompanha em inglês, praticando o idioma. Outra coisa, existem várias ferramentas hoje em dia que nos proporcionam essa prática simples e em qualquer lugar, que posso dar um exemplo para vocês, que é a nossa plataforma do K-Fly, Inglês Sem Limites. Nossa plataforma, por exemplo, nos permite praticar o idioma em qualquer lugar do mundo, seja que está indo trabalhar, está no intervalo da escola ou da faculdade, está em casa fazendo nada, pega teu celular, pega teu computador ou teu tablet, acessa, e lá tem, como em outras ferramentas, tem conteúdo disponível, atualizado o tempo inteiro. E o legal da ferramenta do K-Fly é que também temos aulas ao vivo com professores nativos. Então, se tu é das pessoas que gosta de estudar de noite até altas horas, tu consegue acessar a plataforma e lá às 3 da manhã provavelmente tem uma aula ao vivo com o professor da Inglaterra, ou da Austrália, ou dos Estados Unidos, que está lá falando sobre o assunto que faz sentido para ti, que é o teu gosto pessoal, e é uma forma de praticar o teu inglês também. Então, é uma das ferramentas que a gente tem para praticar o nosso inglês constantemente de forma simples, que 15 minutinhos, meia hora por dia, quem sabe 1 hora por semana, a gente criando esse hábito que tem que acabar virando uma rotina depois, isso vai fazer que nossa aprendizagem, o processo de aprendizagem no idioma fique mais efetivo, mais simples, não fique aquilo de maçante de ir até uma escola 2 vezes por semana e se contentar somente com isso. Não, hoje em dia aprender inglês vai muito além de somente uma sala de aula. Outra dica, se nós somos aqueles que precisam de alguém para incentivar, que sozinhos a gente não consegue acompanhar, acabar se trapaceando, se sabotando, tipo, hoje eu não vou para aula de inglês porque eu estou com preguiça. É que nem na academia, né? Hoje eu não vou para academia, cheguei cansado, não vou malhar, hoje eu não vou estudar inglês. Pega um parceiro de estudos, que nem as pessoas que eu conheço que vão à academia e tem parceiros de malhação. Tem um parceiro também para estudar inglês. Vocês vão acabar se incentivando um ao outro, e se um está desanimado, o outro está animado, e cada um, vocês vão se ajudando e o resultado acaba sendo mais efetivo. Inclusive, vocês vão ter alguém para praticar o que vocês estão aprendendo. Alguém que está no mesmo nível de vocês, provavelmente, e um ensina o outro, um pratica com o outro, e vocês vão ter a oportunidade de ter o contato com o idioma que a gente está falando mais frequentemente. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é: não desista. Aprender inglês não acontece de uma hora para outra. É um processo. Quanto vai demorar? Isso é muito aberto a discussões, mas a gente consegue atingir nosso objetivo de saber se comunicar em inglês com essas dicas, tendo contato, ouvindo, praticando, falando, tentando, errando e aprendendo com esses erros. Então, se pelo primeiro erro que a gente cometer, a gente já se desanimar, o processo para. E se vocês param de praticar o idioma inglês nesse caso, por um tempo a ferrugem vem e depois tem que começar tudo de novo. Então, não desista de estudar, não desista de praticar, porque esse processo, os resultados desse processo vêm com o tempo. E não é muito tempo. Muitas vezes as pessoas ficam 5 anos, 6, 7 anos numa escola de inglês para se considerarem fluentes no idioma. E para se considerar fluente no idioma não depende de tanto tempo. A gente não precisa ficar 5, 6, 7 anos numa escola de inglês ou estudando inglês para se considerar fluente. Antes de se considerar fluente, a gente consegue se considerar independente no idioma. Nesse caso, para se considerar independente no inglês, é aquilo que a gente consegue se virar sozinho. Isso vem depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente já consegue se virar, viajar e saber fazer as coisas sozinho, não depender de um aplicativo de tradução, não depender de um dicionário. Fazer uma entrevista de emprego internacional e saber se virar sozinho, saber responder um e-mail em inglês, isso é ser independente. Isso vem com 1 ano e meio, 2 anos, que é uma coisa simples e é isso que a gente quer. Muitas pessoas vão estudar inglês em um instituto de idiomas e ficam lá 5 anos, mas as pessoas saem de lá talvez avançadas no idioma, e não necessariamente elas querem sair avançadas, talvez elas querem sair independentes, elas querem sair
querem saber se virar sozinhas falando inglês. Então, tenham esse hábito, não desistam, os resultados vêm, eles não demoram muito tempo, ok? E eles aparecem de forma gradativa. Vocês vão notar que assim que o tempo for passando, vocês vão saber hoje muito mais do que vocês sabiam falar inglês há 2, 3 semanas atrás. Então essa é a forma que a gente acompanha nosso processo de aprendizagem. O que eu sei hoje é bem mais do que eu sabia uns dias atrás e assim pela frente. Então, para resumir, as 4 dicas que a gente teve hoje foi: estar exposto ao idioma, contato com o idioma constante, com forma simples, com coisas que a gente usa no dia a dia, celular, com os aplicativos como Spotify, Netflix, etc. Segunda, ouvir o idioma como ele é, nada de tentar traduzir, só traduza se é necessário saber o significado de uma palavra X. Terceira dica é falar sem medo de cometer erros ou passar fiasco. Cometam erros, é normal. A gente aprende com os erros, isso levem para a vida também. Mas sempre que a gente está tentando falar alguma coisa, a gente comete um erro, a gente vai acabar aprendendo com esse erro também. E a quarta dica é criar o hábito, porque aprender inglês é que nem ir para academia, beleza? Agora vamos passar para a sessão de perguntas que o pessoal está mandando, que já mandou também nessas semanas que a gente lançou o live. A primeira pergunta é: quanto tempo demora para falar inglês fluentemente? A pergunta do Carlos Alberto. Pois então, Carlos Alberto, acabei de meio que mencionar de responder essa pergunta. Aprender a falar inglês fluentemente demora dependendo qual é o teu objetivo. Que nem eu estava falando, muitas vezes as pessoas entram numa escola de inglês que promete sair avançado no idioma. Ser avançado no idioma é saber falar o idioma e saber a parte técnica desse idioma também, saber explicar regras, saber como aplicar todas as variações dessas regras. Mas falar fluentemente ou de forma independente, que eu estou dizendo agora, demora 1 ano, 1 ano e meio, talvez menos, se vocês conseguem ter contato constante com o idioma, porque quanto mais contato com o idioma, mais rápido os resultados vêm. Então, para falar fluente ou independentemente, vem em curto prazo, 1 ano, 1 ano e meio, dependendo dos nossos hábitos de estudo ou de prática, vem de forma rápida. Seguinte pergunta é: como aprender a entender o inglês, ou a entender, diria eu, o que as pessoas falam? Essa pergunta foi feita pelo Lazarinho. Pois então, Lazarinho, que nem eu falei lá, a gente precisa aprender a entender, a ouvir o idioma como ele é. Entender, a criar o hábito de não tentar traduzir todas as palavras. A gente precisa entender contexto. A gente precisa entender qual é a ideia principal que está sendo dita no texto ou no diálogo que a gente está tendo. Então, eu entendendo isso, é isso que me interessa. Entendendo a ideia principal, eu consigo dar uma resposta. Então, aprender a entender o que as pessoas estão falando é aprender a querer entender a ideia principal, o contexto principal. Outra pergunta que a gente tem aqui é: o fone Pixel Buds do Google pode substituir o inglês? Pois então, como qualquer dispositivo novo que está sendo lançado hoje em dia, ele tende a dar erros. Tá? E se a gente for pensar pelo lado de, se eu sei falar inglês, se eu soubesse falar inglês, eu teria que desembolsar dinheiro para comprar um aplicativo ou um aparelho que traduzisse o que as pessoas estão falando? Acho que seria um pouco mais prático se a gente já soubesse falar inglês e já entendesse o que as pessoas estão falando e conseguisse responder sozinho, sem precisar de mais ninguém. Então acredito que pode ser uma ferramenta legal, é um dispositivo que é interessante, mas acredito que é um pouco mais prático, simples e barato saber falar inglês sozinho, não depender de ninguém ou de algum aparelho disponível que a gente tenha que comprar e desembolsar dinheiro. Beleza? Essas perguntas, então. Muito obrigado, pessoal que nos acompanhou hoje. Não esqueçam de baixar o e-book que a gente vai disponibilizar agora, com todas essas dicas que eu dei para vocês. Leiam esse e-book, aproveitem ele e usem ele o máximo possível e, obviamente, apliquem o que a gente falou hoje, pratiquem o seu inglês de forma simples e percam esse medo e
de todas as pessoas que falam inglês é muito difícil. E aí hoje eu consegui falar para vocês que inglês não é tão difícil assim. Beleza? Obrigado a todas as 130 pessoas que nos assistiram hoje. Valeu, nos vemos na próxima. E um grande abraço. Bye bye.